Análise agora neste Now à meia-noite com o Vitaly Venislavski. Vitaly, muito boa noite, obrigado pela tua presença. Trouxeste-nos aqui um mapa gerado por inteligência artificial e que mostra aqui uma triangulação Estados Unidos, China e Rússia. Depois deste encontro em Pequim, temos muito para falar sobre ele, como é que fica a questão de Taiwan? Eu acho que a questão de Taiwan fica exatamente da mesma forma que estava antes do encontro em Pequim, porque ele não mudou nada estruturalmente. Criou alguns receios, obviamente, por isso é que nós estamos a falar dessa questão, mas quer na perspectiva estratégica norte-americana, quer na perspectiva estratégica chinesa, não houve nenhuma decisão, nem nenhum passo que contradissesse a lógica que nós tínhamos sobre Taiwan nos últimos 10, 15, 20 anos até. O que nós temos para Taiwan, e também para introduzir este tópico ao nosso telespectador, é muito simples. Para Beijing, este é um assunto de política interna chinesa. Porquê? Porque Taiwan é visto por Beijing como o governo derrotado da guerra civil, que se refugiou não só na Ilha Formosa, a ilha principal, como também no conjunto das ilhas, que ainda estão algumas bem mais perto do continente asiático, portanto, da China continental, da República Popular da China, que é. Portanto, nós temos duas repúblicas. A República Popular da China, por um lado, que é a China continental, a grande, aquela que nós chamamos de China com a capital em Beijing, em Pequim, e temos a República da China, que é a república estabelecida com capital em Taipei, na Ilha Formosa, que é a principal e a maior ilha dessa nação. Aliás, a República da China, essa com a sua capital em Taipei, foi o Estado fundador das Nações Unidas e, até à década de 60, era o Estado com direito de veto em Conselho de Segurança das Nações Unidas, que depois, por pressão soviética, a União Soviética, na década de 60, faz uma retirada e ameaça, no fundo, retirar-se do Conselho de Segurança e ameaça com muitas outras ações politicamente disruptivas que fazem, então, os Estados Unidos, até com Kissinger, na altura, a optar por uma viragem para permitir, então, que a República Popular da China ocupe essa posição. Nessa altura, o governo de Taiwan era um governo, sobretudo, nacionalista, também uma ditadura muito de cariz nacionalista. Obviamente passou por um processo de democratização, exatamente, e desse processo de democratização criou-se, então, o estatuto, o status quo das relações atuais entre Taiwan e a República Popular da China. Esta relação hoje é constituída com base num equilíbrio tácito. Equilíbrio esse que é fornecido à ilha de Taiwan, à República da China. Aliás, sempre que nós vemos, até em eventos esportivos ou a sigla, nós vemos ROC quando falamos de Taiwan, que é Republic of China. Portanto, falamos sempre de Taiwan nesse sentido. A República da China e a República Popular da China. Exatamente. É a China como popular comumente chamamos. É a grande China, portanto, com capital em Beijing, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, a relação atual é constituída com um equilíbrio tácito que é fornecido a Taiwan pelos Estados Unidos. E por isso é que se impõe aqui a questão, e perante esta ameaça, se a China atacar Taiwan, qual é que vai ser a posição dos Estados Unidos e de Donald Trump, se for presidente, quando a China atacar Taiwan? Exatamente. Por isso é que Xi Jinping faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta de um tom muito retórico, obviamente, porque ele sabe a resposta disso. Ele sabe que se os Estados Unidos e Donald Trump dizem a Xi Jinping, imaginemos o presidente dos Estados Unidos a dizer ao presidente chinês que, caso a China ataque Taiwan, os Estados Unidos não vão reagir. Toda a arquitetura de segurança no eixo Ásia-Pacífico, toda a arquitetura de segurança pacífica dos Estados Unidos, quando eu digo segurança pacífica estou a relacionar o Oceano Pacífico e não o estatuto moral dessa segurança, vai colapsar imediatamente. Porquê? Porque Taiwan é uma forma... Porquê é que os Estados Unidos decidiram estrategicamente apoiar Taiwan? Porque perceberam que o crescimento exponencial da China fez com que a República Popular da China quisesse sair do seu espaço regional. E sair do seu espaço regional significa projetar poder para fora. Ora, para poder projetar esse poder para fora, a China precisa de controlar um conjunto de ilhas que, no fundo, fecham o seu acesso aos mares, ao Oceano Pacífico, sobretudo. E Taiwan é uma dessas ilhas. Portanto, faz aqui uma linha. As Coreias, no caso a Coreia do Sul, Japão, Taiwan e depois ali para baixo o Estreito de Malaca. O controle dos Estados Unidos desses vários eixos criam um espaço de estrangulamento sobre a capacidade chinesa, da República Popular da China, de projetar as suas forças globalmente. Que a China precisa de Taiwan. É também não por é isso só que uma questão simbólica. Não.
de, enfim, fazer o mesmo que fez com Macau. Rodrigo, é sempre estratégico. Até 2049, será esse Exatamente. o prazo quando fizerem os 100 anos da O Revolução simbolismo é esse. A promessa feita por Xi Jinping é essa. Até 2049 teremos que ter a reunificação total. O discurso de Xi Jinping é até 2049 temos que ter a reunificação total da China e o fim oficial da guerra civil, porque a República Popular da China ainda vive em contexto legal, digamos assim, num contexto de guerra civil com Taiwan. Portanto, não seria uma declaração de guerra, não seria nada daquilo que, por exemplo, Vladimir Putin fez na Ucrânia em termos de retórica. Exato. Em termos estratégicos, obviamente, também é diferente, porque estamos a falar de ilha para ilha, portanto... Neste caso seria terminar uma guerra. Seria, no fundo, terminar uma guerra civil, portanto, um conflito interno. E, portanto, nessas circunstâncias, é este o equilíbrio que existe. Sobre as armas americanas para Taiwan, isso é fundamental também, mas a relação aqui foi uma relação um pouco parecida, para termos uma ideia, para os nossos telespectadores também terem essa ideia do sabor que é. Seria mais ou menos uma relação parecida àquela que houve entre a administração Zelensky, portanto, entre a presidência Zelensky na Ucrânia e a administração de Joe Biden. A Ucrânia pedia sempre mais, pedia armas com uma capacidade de atingir alvos em maior profundidade, com maior alcance. Era sempre dado com limitações. Tomem armas maiores, mas não as podem utilizar em alvos dentro da Federação Russa, dizia Joe Biden. E outras limitações, não vou fazer a comparação com Donald Trump, porque obviamente Donald Trump simplesmente fechou a torneira, digamos assim. A sua reabertura tem sido pontual e diferente, o contexto, obviamente. Mas a relação Estados Unidos-Taiwan foi sempre assim. Taiwan sempre pediu muito mais e quis comprar sempre muito mais do que aquilo que recebeu dos Estados Unidos. Independentemente da administração. Independentemente da administração. Tanto que chegou a uma altura em que o próprio comando do Pacífico dos Estados Unidos começou a desenhar a doutrina militar para as Forças Armadas de Taiwan. A situação, digamos, melhorou um pouco para a perspectiva de Taiwan e para a sua capacidade de defesa. Permitiu-se mais que Taiwan conseguisse criar alguma autonomia estratégica. Taiwan já chegou a essa conclusão décadas antes, digamos, dos europeus, o que é muito interessante. Tiveram a capacidade de fabricar os próprios caças. Taiwan hoje fabrica os próprios caças, carros de combate, fabrica alguns. Depende, sobretudo, em matéria de alguma tecnologia e mísseis mais poderosos. Hellfire, sistemas de Tomahawks, por exemplo, ou equivalentes a esses. Aí sim, Taiwan já depende um pouco mais dos Estados Unidos. Mas também criou a capacidade de projeção económica. Taiwan hoje é a grande nação dos semicondutores e da indústria computacional e tecnológica. Continua a estar na vanguarda dessa área e vai continuar a estar, certamente. E é uma economia extremamente sustentável e saudável. E, portanto, obviamente que muitos querem investir nessa economia. Só que há um problema. É justamente no contexto da formação do Estado da República da China a sua falta de reconhecimento. Por exemplo, os países da União Europeia não reconhecem a independência de Taiwan. Não reconhecem Taiwan como sendo um Estado soberano. Tanto que nos países europeus não existem embaixadas taiwanesas. Existem centros culturais e económicos, no fundo, são representações. Isso também é um fator interessante. É um fator interessante e é uma estratégia fundamental que Taiwan hoje tem, que é em garantir, através de acordos com vários Estados, a sua possibilidade de vir a ser formalmente reconhecida enquanto nação soberana. Ora, a União Europeia, neste momento, os países da União Europeia, neste momento, como os ingleses dizem, aderem muito mais à One China Policy, ou seja, à política de uma China apenas, obviamente pelo fator da China ser, para muitos países europeus, o maior parceiro comercial e estar a crescer, ou se não é o maior parceiro comercial, no futuro próximo, poder eventualmente vir a ser como tal. E obviamente que a China, a República Popular da China, tem um grande peso de lobby político junto de vários países europeus. Portanto, nós estamos neste momento já em movimentações diplomáticas que procurem garantir e aprofundar esta relação Taipei-Beijing para que haja sempre este equilíbrio. Porque obviamente que se nós entrarmos numa fase de operações militares ou de operações de coerção cognitiva, por exemplo, por parte da República Popular da China contra Taiwan, eu creio que aí Taiwan já vai estar um pouco atrasado em termos de garantir apoio internacional, porque não há um quadro legal que lhe permita obtê-lo de forma mais facilitada. E, portanto, nesta fase, a grande corrida que Taiwan está a fazer
é justamente pelo seu reconhecimento e, ao mesmo tempo, a República Popular da China está a ter uma grande corrida, ou está a participar nesta corrida, para garantir a legitimação da One China Policy, portanto, da política de uma única China, que é a República Popular da China.